Olá, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Está no ar, o assunto é Jesus, para estudarmos juntos as profecias sem mistério. Hoje em pauta no nosso programa, a besta que emerge da terra. Do Apocalipse de Jesus, capítulo 13, versículos de 11 a 18, essa profecia do Cristo de Deus que alertas imprescindíveis à nossa segurança espiritual nos traz. Então é muito importante que a gente se prepare para essa reflexão. A nossa inspiração é a cruzada de oração e vigilância da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Essa é uma das 21 chaves iniciáticas da religião do terceiro milênio. Esse termo é interessante, né? Criado pelo saudoso irmão Osiris Arur. Chaves iniciáticas são caminhos de acesso para a nossa iniciação espiritual. Uma dessas 21 chaves é a cruzada de oração e vigilância. Então é um caminho devocional, um caminho de alma na oração e no trabalho. E aqui não é só o trabalho no sentido do emprego, né, do empenho da nossa energia para construir alguma coisa socialmente. É a vigilância espiritual. É nos dedicarmos, trabalharmos pelo nosso aperfeiçoamento espiritual, moral, humano e aí sim, social, global, que possamos nos revestir dessa responsabilidade. Quantas vezes no Evangelho Cristo nos advertiu: vigiai e orai, e não foi à toa. Hoje nós vamos perceber a importância desse investimento que fazemos na nossa alma. Aliás, o nosso convite para que você ore conosco é permanente. Você já pode participar do nosso programa, trazendo a sua dúvida, seu ponto de vista, suas reflexões a respeito do Apocalipse de Jesus e orando. Envolva o seu nome e os nomes dos seus entes queridos na Sagrada Corrente Ecumênica de Preces do Templo da Boa Vontade. Participe pelo nosso WhatsApp, código 11 99801 1242. Vou te apresentar os convidados dessa edição, uma alegria recebê-los. Hoje conosco o ministro pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmão Rosiel dos Santos, participando conosco via internet. E aqui nos nossos estúdios o irmão Eduardo Isaías, pregador ecumênico da Religião do Terceiro Milênio. E vamos juntos ao livro das profecias finais. Prepare aí o seu livro Somos Todos Profetas. Hoje estudaremos as páginas 402 e 403. Vamos estudar as profecias sem mistério. Vamos ao último livro da Bíblia Sagrada, o Apocalipse de Jesus. Estudaremos em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo de Deus. Amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, como está no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, o capítulo 13 do Apocalipse de Jesus, versículos de 11 a 18, a besta que emerge da terra. Narra João, o evangelista profeta, no Apocalipse de Jesus. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam o mundo, por causa dos prodígios que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos habitantes da terra que façam uma imagem da besta, aquela que, ferida à espada, sobreviveu. E lhe foi concedido comunicar fôlego à imagem da besta,
para que não somente a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Quanto temos aprendido com o Apocalipse de Jesus. Mais uma vez, mais um ciclo do Assunto é Jesus, estudando versículo a versículo, graças à coragem do nosso querido irmão Paiva, que nunca deixou morrer na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, essa tradição. Primeiro, a responsabilidade de levar a sério a profecia de Jesus. E depois de nos dedicarmos de verdade, em diversas épocas da nossa vida, sempre, começando e recomeçando, a esse estudo sagrado. E no programa anterior, nos primeiros dois versículos dessa descrição, a respeito da besta que emerge da terra, aliás, uma descrição que dialoga o tempo todo com a primeira parte do capítulo 13, a besta que emerge do mar, sobre a qual nós estudamos em várias edições do Assunto é Jesus, nós vemos essas expressões de falsidade, de dissimulação, que são muito próprias das diversas apresentações das maldades, que alegoricamente serão muitas vezes referenciadas nos textos sagrados como Satanás, mas também terão outros nomes. E é importante nós sabermos, e o Apocalipse não por acaso nos apresenta dessa forma, a influência maléfica da besta que emerge da terra, que ela é extremamente dissimulada e aparenta uma coisa que não é. Então, o versículo 11 fala sobre isso, sobre chifres como de um cordeiro e, na verdade, voz como de dragão. Então, essa aparência pacífica, mas no fundo, a voz mobilizadora do ódio, das terríveis iniquidades que têm feito tanto mal aos povos da terra desde que o mundo é mundo. E essa imagem do Cordeiro é muito importante, porque ela tem uma força profética muito especial. É o próprio Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus, tanto no Evangelho quanto no Apocalipse, em que, além de se apresentar como Cordeiro de Deus, ele ressurge como o leão da tribo de Judá. Então essa estratégia, nessa coisa de enganar, de tentar fazer-se parecer com algo benéfico, algo que é digno da confiança, toda essa enganação é muito própria do roteiro que a besta exerce. E é curioso porque ela vive em torno dessa besta anterior, Eduardo, preocupada em fazer projeções daquela imagem, fazer exaltações de toda essa maldade que emergiu dos coletivos humanos. O mar é muito importante que a gente se lembre, Muitas vezes, no contexto profético, assume essa característica, e a gente foi percebendo ao longo do capítulo 13, como são justamente as coletividades humanas que dão força à maldade e que fazem surgir a besta e as suas terríveis projeções. E é o que o versículo 13 trata. Ela também opera grandes sinais, então ela quer impressionar, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Se nós formos pensar também o simbolismo da terra, a gente pode inclusive denotar essa característica principal dessa besta, esse materialismo, ou essa vocação, ou essa vontade nossa de obter aquilo que é palpável, aquilo que está circunscrito ao que nós podemos ver e enxergar ali, tocar, mas que não necessariamente tenha um propósito espiritual que vá nos fazer desenvolver. Porque a grande questão o problema não são as coisas, ou aquilo que é físico, material, mas sim o uso que nós fazemos dela e os propósitos pelos quais elas surgem. Tanto é que não é por acaso que o sinal que ela faz descer do céu é muito semelhante àquilo que a gente vê, por exemplo, nos momentos de guerras.
Quantas não são as bombas, as armas Fogo do céu. que fazem essa referência que faz parecer que desce fogo do céu. E necessariamente é algo de se assustar, de se amedrontar. E em geral, é interessante porque ela vem querendo aliciar, né, trazer um sinal de confiança, mas parece que o subtexto é sempre o mesmo. O ódio, Sim. a imposição, a raiva. Então, nesse caso, ela própria opera grandes sinais, mas os sinais dela, e o próprio Cristo já deixava isso muito claro, as pessoas podem falar o que quiser, agora a gente pode medir muito claramente o que essas pessoas são por intermédio das obras que apresentam. As obras dessa besta, naturalmente, demonstram aquilo que está já internamente dentro desse esquema, né? Porque a gente não pode dizer que a besta é um ser, mas todos aqueles que se alinham a essa vocação muito grande de consumir desenfreadamente, de trabalhar por um processo de enriquecimento que muitas vezes maltrata e até mesmo põe em dificuldade, em fome, em miséria, uma multidão avassaladora, que é o que a gente vê no mundo hoje. Então, assim, os sinais, eles aparecem, porém, as suas obras são claramente obras de maldade. Né? Sim, é uma lógica de exploração, Sim. que promove desolação, destruição por onde passa, e compreendendo como essa vocação materialista, né, da besta que emerge da terra se manifesta, a gente tem a oportunidade, irmão Rosiel, de analisar as nossas próprias escolhas, né, para que nós não sejamos seduzidos, não fiquemos impressionados, né? Nossa, os homens aqui, né, pensando nesses sinais, que poder, que coisa extraordinária, né? Então, é perigoso, né, quando a gente não olha criticamente para as nossas próprias escolhas, porque a gente pode acabar se colocando como um aliado dessa mesma mentalidade, né, de que vale tudo pelos ganhos materiais. Sem dúvida. Essa aparência de cordeiro já nos leva a esse perigo de aparentar uma coisa que, na verdade, não é. E a gente fica pensando que, muitas vezes, as próprias obras desacompanhadas dessa natureza espiritual, elas podem levar as pessoas, inclusive, a enganos. Nós aprendemos no curso da nossa vida, dentro da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a perceber, na verdade, até a lei das obras, a intenção, a intencionalidade daquilo. Porque alguma coisa feita pode parecer boa, mas há algo que não nos enganará jamais, que é a vibração, é aquela sintonia que nós temos com o próprio Deus, com as hostes celestiais, para que percebamos a intenção com que aquilo ali está sendo feito. Por isso, essa programação está dentro da cruzada de oração e vigilância. Isso é muito importante para que nós possamos perceber esse jogo, essa aparência, porque em tudo é a venda de uma imagem, ou pior do que uma venda, é a entrega de uma imagem que não é verdadeira, porque imagem é isso, a imagem você pode construir. E é assim que a gente vê no decorrer desse capítulo uma imagem, mas aquilo não é real. E aí é que tá, né? Que se a gente empenhar todas as nossas fichas, se a gente empenhar a nossa ética, o nosso discernimento a uma ilusão, a certeza da ilusão é que ela nos condenará a uma desilusão, Eduardo. Então é muito importante desmascarar a ilusão quanto antes, né? E não nos iludirmos que nós muitas vezes, para usar o mesmo termo, né? Somos também aqueles que estão manipulando, né? Tão movidos por benefícios imediatistas, passamos a edificar essas mesmas obras, né, que vocês ilustravam, que são destrutivas para nós e para as pessoas que confiam em nós. Né? E é tão nocivo porque, por exemplo, a maneira como o mundo hoje começa a se estabelecer, se nós formos analisar, por exemplo, hoje as redes sociais elas fazem parte da vida de boa parte da população. Então, é quase que algo natural no convívio humano, Sim. faz parte. Então, a gente não está aqui atacando aquilo que está no cotidiano. Entretanto, quando, por exemplo, nossas escolhas estão mais atreladas aos números que eu vou conseguir,
Então, quantos novos seguidores, quantas curtidas, só para a gente ter um exemplo, porque essa, na verdade, é uma mentalidade que está muito por trás, vem muito anterior, essa vontade de receber em troca de algo que se faça. Isso na sua origem, esse modelo de troca que a gente convencionou à sociedade. Entretanto, ele foi se ampliando. Fato que hoje até o nosso pensamento tem que valer alguma coisa, senão ele não vale nada, a impressão que se deixa, né? Você diz, valer alguma coisa material. Materialmente, né? Então, por exemplo, eu coloco lá um pensamento e ninguém gostou, ninguém curtiu ou ninguém se manifestou, porque a verdade é que não é o fato de alguém gostar que ela tenha que se manifestar. E aí você naturalmente traz para si, bom, eu não estou agradando, não é o suficiente, olha só como ninguém me vê. Então, entende como se hoje as estruturas das nossas próprias relações começaram a ganhar um elemento que é puramente materialista, que é essa vontade de obter números ou mesmo percepções de troca em que alguém vá trazer ali para mim um ganho numérico. E por que é importante a gente trazer isso? Porque nas relações cotidianas, quando eu estou conversando com alguém, se eu expresso uma opinião, essa pessoa me dá um retorno, isso tudo naturalmente está me dando qualidade, desenvolvimento até pessoal. Se às vezes eu falei uma coisa que é extremamente errada. A Paula, por exemplo, se nós tivéssemos diálogo, ela falaria, eu acho que você está dizendo é equivocado. Assim eu cresço, assim eu evoluo, assim eu me desenvolvo. Fato é que, se, por exemplo, quando eu expresso isso no ambiente virtual, nem sempre haverão aqueles que terão a oportunidade de me dizer com essa cordialidade, né, com essa boa vontade, algo que vai me fazer crescer. Então, você é isso, você é aquilo, ou vira campo de guerra. E vira um campo de guerra. Só para a gente entender o que esse materialismo é, porque senão a gente acha só que é o dinheiro que eles estão falando. Não, é o carro, ou é a casa, ou é o capitalismo. Nós estamos falando de uma mentalidade, que essa besta foi muito sorrateira e muito eficiente em instaurar na maneira como a própria relação humana tem se pautado hoje em dia. É verdade. Para você que está assistindo o Assunto é Jesus pela primeira vez, né, é importante uma observação de que o nosso entendimento a respeito da profecia, ele é feito em espírito e verdade à luz do novo mandamento de Jesus. Né? Então, nós procuramos compreender tirando o véu da letra, que mata, como dizia o apóstolo Paulo. Compreendendo essa palavra em espírito e verdade, à luz do amor de Jesus, nós compreendemos que a besta não é literalmente um animal, mas aqui é um texto simbolicamente, né, falando sobre essa animalidade em nós. Nós nos tornarmos bestiais, nos tornarmos monstruosos por sermos orientados por valores destrutivos e autodestrutivos. Jesus é muito honesto conosco. Ele nos diz a verdade, para que nós acordemos o nosso coração e não sejamos mais guiados por tudo isso que na verdade nos desorienta, nos faz infelizes. É um alerta, não é uma condenação. E para conseguirmos perceber a sua ação tão perigosa na nossa vida e para que não nos tornemos instrumentos, né, dessa terrível mentalidade bestial, monstruosa, nós precisamos iluminar a nossa consciência. E trazemos agora, para nos ajudar a fazer isso, do segundo volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, na página 39, uma página extraordinária, o título Razão e Fascínio. Escreve o irmão Paiva. Para a reflexão de todos, apresento, nesta obra que se destina aos jovens do corpo e do espírito, página escrita por mim aos 18 anos de idade, em 1º de julho de 1959. Zarur costuma dizer nas suas preleções que atingir o equilíbrio é a meta suprema e conclui: o bem nunca será vencido pelo mal. E volta o irmão Paiva. Ora, para não ser atingido pelo mal, pecado, frustração ou como queira chamá-lo, o ser humano deve ter boa vontade, a de Deus, o que significa dizer conservar, ao lado de acentuado bom senso, vontade firme. Será, pois, aquele que cultiva o equilíbrio, por pior que seja a tempestade, que sabe aquilo que realmente é, visto que ilumina seu caminho na verdade de Deus, e não nega de antemão o que pode existir. Sabe porque sabe, isto é, porque aprende humildemente, sem considerar-se dono da verdade, pois ninguém o é. Já o falho de ânimo,
que se permite arrastar pelos outros ou pela aparência dos fatos, acredita naquilo em que as pessoas em quem acredita disseram para acreditar. Assim o faz por gostar delas e de certas coisas às quais se acostumou e crê não poder viver sem. Este é o prisioneiro das convenções, o Maria vai com as outras. Aqui entra o sentimentalismo, censurado por R.H. Blyth, escritor citado por José J. Veiga, como aquilo que, abrir aspas, é dar às coisas mais ternura do que Deus lhes dá, fechar aspas. Traduzindo em linguagem simples, é ser mais realista do que o rei. Resumindo, o primeiro, o de vontade boa, guia-se pela razão iluminada por Deus. O segundo, o de vontade negligente e que não conheceu a verdadeira iniciação espiritual, deixa-se dominar por fascínio. É um triste escravo do medo. É a página para compreender como é que a gente vai se defender, irmão Rosiel, da besta que emerge da terra. É com essa consciência, essa iluminação, é a razão iluminada por Deus para nos ensinar a vencer o fascínio. No Cristo, nós aprendemos a porta estreita, o caminho estreito, para que nós possamos buscar a nossa iluminação espiritual. A besta que emerge da terra, ela produz esses efeitos imediatos, o materialismo, a materialidade na alma, porque isso é o caminho fácil. Então isso cria um fascínio, olha só que coisa bela isso aqui, olha aquela coisa fantástica ali. Então isso nos mostra que nós devemos estar atentos a esse fascínio proporcionado por aquilo que é fácil. Tudo que é fácil desaparece, tudo que é fácil não tem fundamentação nas leis divinas. Então nós precisamos estar atentos àquilo que possa trazer de eterno, mas que exige de nós algum sacrifício, algum trabalho, porque esse é o caminho que Jesus fez. Jesus, por exemplo, desceu à terra e não foi fácil para ele. Não foi um caminho fácil aquele do Cristo e continua não sendo fácil. Então, ficarmos atentos a essas facilidades, a esse fascínio proporcionado pelas facilidades da terra. É isso. E aqui é importante a gente considerar, né, que quando a gente foge daquilo que nos desafia, então, seja, por exemplo, um dilema nos relacionamentos, a gente fala, não quero lidar com isso não, né? Deixa as pessoas para lá, né? Eu vou viver comigo mesmo. E vai ser difícil também, não vai ser fácil, né? Quando a gente foge daquilo que a gente tem que aprender, né, seja alguma coisa na nossa vida profissional, seja na vida familiar, seja alguma coisa ligada aos nossos sentimentos, à administração das nossas emoções ou dos nossos pensamentos, sempre que a gente foge, a sensação que a gente tem é de que foi mais fácil. Mas o tempo prova que é muito mais difícil, porque essa fuga, ela nos conservará na imaturidade. Então, quando a gente enfrenta o desconhecido, pode não ser fácil, mas fazendo isso com a boa vontade, a vontade firme, a vontade de aprender, a vontade de ser útil, a vontade de nos desenvolvermos de verdade, não para alguém ver, porque a gente deixa de ficar orientado por essas aparências, por essa ideia tão superficial, né, tão fútil que ainda move as relações, mas por verdade, Eduardo, por sinceridade de alma, por querermos crescer, por querermos ser pessoas mais responsáveis, mais donas de si mesmas, né? Então isso vai transformando a nossa relação com a nossa própria liberdade e com a nossa interação com os nossos irmãos em humanidade. Né? Vejam que a facilidade, inclusive, é uma estratégia do próprio anticristo, Satanás ou mesmo a besta, que é o que nós estamos estudando aqui hoje. Ela promove grandes sinais, versículo 13 nós vemos aqui, do capítulo também 13 do Apocalipse de Jesus. Entretanto, lá no Evangelho do Cristo de Deus, um pessoal chega até ele e fala, quais sinais o Senhor apresenta para que nós acreditemos em Ti, né? E o Cristo de Deus fala, nenhum sinal será dado senão o sinal de Jonas, que é o sofrimento. Por que Jesus traz essa relação? Porque a grande verdade é, quando o Cristo de Deus vem, ele vem para nos ensinar, nos dar ferramentas, entretanto, o caminho quem precisa trilhar é cada pessoa. Mesmo quando ele fez grandes curas, grandes milagres,
tudo aquilo só foi possível, e é ele mesmo quem atesta, por conta da fé realizante que aquelas pessoas possuíam e do merecimento, todo ele já construído a partir das próprias obras delas. Portanto, não foi facilidade que ele deu a elas, foi sim o próprio merecimento delas que as conduziu até aquele ponto em que elas puderam alcançar o que mais desejavam ou o que mais necessitavam. Quando o próprio irmão Paiva escreve aqui sobre razão e fascínio, nós temos que entender que, às vezes, até as pessoas que nos amam oferecerão um caminho que é de facilidade e nem sempre por maldade, tá? Não é isso que o irmão Paiva está dizendo. Entretanto, nem sempre é o melhor caminho. Por isso o tempo é uma coisa essencial, por isso aprofundar-se naquilo que se é prometido é essencial. Então, aqui quando o versículo 13 nós vemos esses grandes sinais que essa besta faz diante dos homens, é justamente isso. Às vezes aparenta uma grande solução miraculosa que fala, é agora, é isso que a gente precisava, é isso que vai solucionar todos os problemas. Sem esforço, sem agora, transformação de alma. Se não há uma pesquisa mais profunda, se não há um tempo de maturação, vamos ver como é que vai, vamos esperar se consolidar, porque hoje, na velocidade que nós vivemos, cada dia, e você pode pesquisar, ou qualquer internet, qualquer site de notícia nos dá isso, vem sempre alguém, olha, a solução mágica para você ficar rico, a solução mágica para que você tenha uma saúde para durar até tanto. Algumas são pesquisas balizadas, mas não necessariamente são mágicas. Você vai precisar fazer um esforço necessário, porque é assim que é a vida. Requer esforço. Sem esforço não há crescimento, né? Então, que a gente possa ter esse tempo de maturidade, de pensar e aprofundar-se também no raciocínio próprio para entender o que é bom e o que não é tão bom assim. E pensar sobre como Jesus nos faz ganhar tempo quando Ele nos dá outra perspectiva. Sim. Porque você pode até não ter, às vezes, muito tempo para dizer sim ou não, tem que escolher ali. Mas quando Jesus nos coloca, nos problematiza as escolhas a partir da vida eterna, quando Ele fala assim, e essa consequência depois, né? Porque é o tempo todo Jesus nos convocando a isso no Evangelho e no Apocalipse. Aí a gente ganha tempo, a gente fala, na vida eterna, né? Na eternidade. Você poderia ter gastado um tempão lá, daí depois tem que voltar, e aí... Infelizmente, são arrependimentos apenas que sobram, né? Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.